falar sobre a gula. Queridos, todo mundo já passou por uma tentação da gula. Então você pode pensar, a primeira coisa, o primeiro conceito que vem na nossa cabeça, o quê? Hoje ele vai falar sobre os gordos, sobre os obesos, e ele vai exaltar a magreza e a anorexia. Não vou falar absolutamente nada disso. A obesidade, ela pode ser consequência, mas o magro também pode ser glutão. Ele pode cair nesse pecado. Então hoje nós vamos falar sobre a glutonaria. Primeiro ponto, texto bíblico, Eclesiastes 2, 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso vem da mão de Deus. Lendo, relendo, pesquisando, eu tive uma percepção essa semana de como o mundo encara a nossa relação com Deus. A partir de um texto como esse, e pensando na questão da gula, algumas pessoas, e principalmente alguns pensadores e filósofos, pensadores, acreditam que o nosso Deus é um Deus sádico. O que é um Deus sádico? Um Deus que brinca com os ventrílocos, que brinca com os bonequinhos dele. E aí, qual que é o pensamento desses pensadores? Tudo isso vem de Deus. Comer, beber e encontrar prazer no trabalho. Tudo isso vem de Deus. Mas sabe o que Deus não quer de cada um de nós? Que você goste dessas coisas. É isso que eles falam. Que você goste dessas coisas. E a Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia nunca defendeu um pensamento como esse. Nunca abordou a questão da gula, a questão do dinheiro, dessa forma. Ela aborda de uma outra forma e essas pessoas acreditam que Deus é um senhor velho, sentado, brincando com seus bonequinhos. Eu te dou trabalho, eu te dou comida e te dou bebida. Mas você tem que se abster, você não pode gostar dessas coisas. Não é nada disso que a Bíblia diz. E eu vendo um pesquisador essa semana, um professor, falando justamente sobre um desses pecados, e ele afirmava isso. Que Deus, e aí todo mundo ri, né? Que, Deus te dá a comida, Deus te dá o vinho. Mas sabe o que ele diz para você? Que você não pode gostar disso. Aí o povo, ri, porque eles acham que Deus criou essas coisas e ele é sádico. E ele, não, eu quero brincar com vocês, não, você não tem que gostar. Estou te dando, mas você não tem que gostar. E não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Então nós vamos ver o crescimento do pensamento em relação à glutonaria. Da onde partiu isso? De onde veio? Então um dos primeiros pensadores, padres do deserto, pais do deserto, padres do deserto, pessoas que se retiravam ali na região do Egito para viver longe da sociedade, porque eles encaravam que a sociedade e a igreja, como ela se relacionava com a sociedade, errava. Então eles, não, eu me abstenho de tudo isso, eu vou sair, vou me retirar para um deserto, para viver ali o ascetismo completo, ou seja, eu não me abstenho de tudo que o mundo tem para oferecer. O primeiro ponto, Evagrio do ponto, 345 e 397. A gula é a mãe da luxúria, o alimento dos maus pensamentos, a preguiça do jejuar, o obstáculo do ascetismo, o temor do propósito moral, a imaginação da comida, o delineador dos temperos, inexperiência desenfreada, frenesi descontrolado, receptáculo da moléstia, inveja da saúde, obstrução das passagens, gemido das vísceras, o extremo
o extremo dos ultrajes, aliada da luxúria, poluição do intelecto, fraqueza do corpo, sono difícil, morte sombria. Pesado. Isso era o que Evagrio, lá em 300, pensava a respeito desse pecado capital. Já com o crescimento desse conceito e reflexão desse conceito, Tomás de Aquino diz, opa, não é bem assim. Esse não é um dos pecados, dos principais pecados. Esse pecado é o pecado da carne. Como nós falamos semana passada, a luxúria era um pecado da carne. É um pecado da carne. E a luxúria estava abaixo do pecado da gula para eles. Então, Tomás de Aquino olha para tudo isso, não é bem assim. Esse não é um pecado venial, um pecado que não merece perdão. Não, esse é um pecado venial, ele merece perdão. Acontece com todo mundo. É menor, a escala é menor. E aí esse conceito vai crescendo e a igreja vai relativizando muitas coisas. Porém, a gente nunca deixou de refletir sobre esse tema. A igreja nunca deixou de refletir sobre esse tema. Então, a gula não é o que os pensadores e filósofos de hoje estão dizendo. Que Deus, um Deus sádico, tirano, brinca com seus ventrílocos e diz, eu te dou tudo isso, mas você não pode gostar de nada. Não é isso. A gula não é tão pesado como tudo isso que a gente leu. E um dos pontos que eu achei muito interessante, volta um pouquinho. Inexperiência desenfreada. Inexperiência desenfreada. Olha que loucura isso. Inexperiência. Ou seja, você está ali diante de um prato, mas você não saboreia o prato. Os Guinness diz o seguinte, que a gula transforma um homem num porco. Naquele que come lavagem. Ele não saboreia, ele não sente o sabor, ele não agradece por nada, ele só devora e cai do prato, sobra do prato, ele devora, ele não sente sabor de nada. E a experiência? O paladar. Já viu aquelas pessoas com farofa na boca, querendo conversar e... A gente tem um caso muito interessante, mas eu não vou comentar. Vou me abster desse comentário. Queridos, inexperiência desenfreada. Ao invés de experimentar, ele não experimenta nada. É uma inexperiência desenfreada. Passa, mais um. Um frenesi descontrolado. É uma loucura. Eu preciso comer. É uma loucura. É um porco mesmo, que não experimenta. Na mitologia, não na mitologia, mas nas gravuras da era medieval, a gula é desenhada como uma mulher gorda e com um javali atrás. Então, era desenhada uma mulher gorda. Outras, por exemplo, a soberba tem uma mulher totalmente diferente, e os animais por trás dessa figura são outros. A inveja é um cachorro, uma cadela com os peitos todos caídos. Sabe aquela cadela que acabou de ter uma ninhada e está há um mês, já amamentou e não tem mais leite para... É aquela coisa ridícula, sabe? Então, nesse ponto, na gula, Roger dá risada, né? Receptáculo da moléstia. Aliada da luxúria, poluição, e o mais legal, um desses, sono difícil, morte sombria. A gente acha que a gente não cai numa dessas, mas todo domingo, a maioria dos domingos, quando tem uma feijoadinha diferente, o sono é difícil. Você está com aquela barriga pesada. Pesada, a comida está aqui. Quem tem refluxo, nossa, sofre. Comida vai e volta. Pega do primeiro andar para o 10º, desce, volta, desce. Você toma um Eno, alguma coisa, para acabar com aquilo que você mesmo fez. Você buscou, você comeu demais.
E aí, sono difícil, morte sombria. Queridos, a igreja continuou pensando a respeito. A igreja continuou refletindo sobre o tema. E aí agora, pouco tempo atrás, C.S. Lewis refletiu um pouco mais sobre essa questão da gula. O que é gula? Então, gula está diretamente ligado ao gordo, aquele que come demais. O que é isso? Como que se aplica a gula na nossa sociedade? Gula do excesso e gula da delicadeza. Gula do excesso e gula da delicadeza. Vamos pensar o seguinte. Monte na sua cabeça o seguinte cenário. Os portugueses chegando ao Brasil, tem todo o mantimento nas caravelas, tudo ali calculado, tentando calcular o tempo que eles ficariam no meio do mar. Chegando, sei lá, em Salvador, Porto Seguro, alguma dessas cidades, vamos nos estabelecer aqui. E a partir de agora, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa terra? O que a gente faz para prover o nosso alimento? A gente ainda não cultiva, não sabe como cultivar aqui nessa terra. É caça. Eu tenho que caçar. Tenho que ir atrás de algum alimento para alimentar a gente agora. A gula do excesso diz o seguinte: em um ambiente de escassez, eu tenho apenas um prato em excesso. Ou seja, a partir do momento que eles caçavam, uma anta, um javali, um porco do mato, um veado. Não, caçamos, temos muito excesso. Vamos comer ao máximo isso, porque é o que a gente tem. É o prato que a gente tem. Se a gente não comer, é isso que a gente tem. Num cenário de escassez, essa é a gula do excesso. Um prato único que te alimenta em excesso, que te alimenta por muito tempo. E a gula da escassez, conforme vai passando o tempo, agora a gente já sabe cultivar, agora a nossa mesa é mais farta, tem o feijão, tem o arroz, tem um porco do mato. Agora, e aí a nossa sociedade de hoje, se você for num restaurante, você vai ter tudo de absolutamente todas as coisas. Quero alguma coisa da Índia? Tem. Quero alguma coisa do Japão? Tem. Quero alguma coisa árabe? Tem. Quero alguma coisa mexicana? Tem. Quero alguma coisa americana, australiana? Tem. É a cultura, a gula da delicadeza. Agora, não, eu pincelo cada coisa que eu quero comer e os meus olhos se enchem da gula do excesso. Da gula da delicadeza. E a gula da delicadeza hoje, ela se mostra de uma outra forma também, e a gente pensando na gula, a gente imagina, não, isso aí só está relacionado aos gordos. Não. Está relacionado também hoje, no nosso dia, àquela pessoa que comprou alguma coisa, tanto de proteína, tanto de... não vou comer isso aqui não. Tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de sódio, isso aqui dá para eu comer. Queridos, a gula não tem a ver com a quantidade que você come. A gula não tem a ver, a glutonaria não tem a ver com a quantidade de comida que você come. Mas tem a ver ao lugar que você dá em relação à comida na sua vida. Um magro, uma pessoa que faz academia todo dia, ele pode ser um glutão também, queridos. Qual que é o ponto aqui? Tanto o gordo, o obeso, que olha para aquela comida como satisfação, como prazer. Se eu comer aquilo, vai me dar uma satisfação tão grande que eu vou querer mais. E para aquele que é rato de academia, quando ele olha para uma ervilha e fala, isso aqui vai me dar felicidade, isso aqui vai me dar um abdômen definido, isso aqui vai preencher aquilo que eu preciso. Eu quero ser o cara. Só está mascarando o mesmo sentido da gula. É uma pessoa que presa à comida. Não,
A cada 1 hora tem que ir na geladeira ver os 10 ovos que eu tenho que comer. Ah, daqui a pouco as 10 gemas que eu tenho que comer. Daqui a pouco a batida mexida com não sei o quê. É um escravo da comida, queridos. É um escravo da comida. A gula animaliza a gente. Tanto o glutão, por natureza, no nosso preconceito, como o rato de academia que acha que uma ervilha vai satisfazer, vai trazer felicidade, vai trazer o corpo perfeito, são escravos. Foram animalizados, não tem mais decisão. A comida é que rege, a comida é que diz se eles são felizes ou não, se eles são bem vistos pela sociedade ou não, se eles têm prazer ou não. Ah, o quanto eu como, se eu comer mais eu me sinto mais feliz, porque preenche um vazio aqui dentro. Se eu comer pouco, preenche o vazio que eu me sinto, porque eu me acho feio, mas por fora eu sou, nossa, lindo. Meu abdômen é definido, meu bíceps, tríceps, nossa, eu sou o cara, o musculoso. Eu me sinto feliz. E lá dentro existe um coração oco, um coração vazio, que é escravo. Que é escravo. Deixa eu só abrir aqui, queridos. Então a gula está ligada aos prazeres do comer e do beber. E por isso é facilmente transgredido. A glutonaria idolatra a comida, exaltando e distorcendo tanto a comida quanto o fato de comer. A gula transforma uma necessidade básica humana, a alimentação, no único bem a ser perseguido. É um amor próprio, desordenado. Muitas vezes procede de um terrível vazio, de uma ansiedade, e leva a um terrível vazio, que não importa quanto nos empanturremos, nunca é preenchido. Às vezes comemos para compensar esse vazio emocional. Contudo, comer nunca compensa. A barriga está cheia, mas o coração está oco. A glutonaria engana, como todos os outros vícios. Ela engana, queridos. E hoje o ponto é que essa glutonaria da delicadeza, essa gula da delicadeza, ela tem se mostrado como saudável, como fitness, como prolongue os seus dias na terra. Fique aqui 140 anos, para quê, filho? Você quer ficar aqui 140 anos? Não vai ter amigo para... Nem todo mundo vai estar submetido à mesma dieta. Para que ficar sentadinho numa cadeira lá? Sente lá vai cacetado. 110, 115, 120. Eu lembro um caso do tio do avô da Renata. Nós fomos para Salvador. Não sei se eu já contei isso aqui. Ele tinha 94 anos. E bem debilitado, mas a cabeça a mil, assim, pensando, raciocinando. Então, o corpo ali debilitado. Sentadinho, bem mirradinho. E aí nós fomos visitá-lo em Salvador. Chegamos lá e eu falei, e aí, tio? O que o senhor quer de aniversário? 94 anos? Os 95 eu não quero. Aí eu, mas por que o senhor não quer os 95? Aí ele, meu filho, minha cabeça está lá no ponto de táxi com os meus amigos. Lá na orla da praia. Imagina, orla da praia de Salvador. Minha cabeça está lá. Mas meu corpo não me deixa, não me permite sair. Meu corpo não acompanha mais. Se eu tomar um ventinho, pneumonia. Então, os 95, eu não quero mais. E foi muito interessante que o avô da Renata, o irmão Elias, ele é muito grato. Nós não íamos convidá-lo para viajar com a gente. Viagem de casal, não vou levar. Levamos o vô. Dormir no mesmo quarto e tal. Não vou levar. Levamos. E aí deu pouco tempo. Umas 2, 3 semanas ou um mês no máximo. Um tio que ele não via há muito tempo, ele viu, abraçou, contou as histórias e a cabeça do tio lembrava de absolutamente tudo. E em 1, 2, 3 semanas,
o tio acabou falecendo. Então, o desejo dele foi, para quê, queridos? Para que a gente quer essa gula da delicadeza? Não, agora a comida, agora eu sou escravo das proteínas, dos carboidratos. Já viu gente assim que conta, não vou tomar isso aqui, não vou comer isso, é chato. Não vive, é um escravo. E aí a gente acha isso super legal. Está nas revistas, a maioria das revistas, cada dia é uma. Duncan, da Lua, do sábado, dieta. Todo dia é uma privação, todo dia uma dieta, todo dia uma coisa. E uma utopia lá de corpo. Uma utopia, cheia de Photoshop. E a mulher, o homem, eu quero esse corpo, eu quero isso. Uma utopia, querido. E isso tem sido a prática. Não, você tem que buscar esse corpo, você tem que... É essa gula da delicadeza. É olhar agora para cada coisa e selecionar. É olhar para cada coisa. Então, queridos, abandona o preconceito de que gula tem a ver ou está relacionado com a questão da quantidade que você come. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o lugar que você dá para a comida na sua vida. Se você olha para a comida com, ela me dá satisfação, ou ela vai me proporcionar uma felicidade, um corpo, querido, você é escravo. Você é escravo, infelizmente. Estamos nos transformando em uma geração de viciados. Se as nossas sociedades estão fundamentadas na avareza, o estado a que elas nos reduzem é a glutonaria. Como o pecado já é latente em nós, não nos moveremos a fim de resistir. Ou seja, no início, o pecado era a escassez, era a gula da escassez. Agora nós já sabemos cultivar, agora nós já ganhamos o nosso dinheiro, agora é só enriquecer, comer e encher a pança. E como o pecado é muito latente em cada um de nós, como essa questão de se alimentar é latente, é natural em nós, o que nos resta é a glutonaria. Por quê? A gente já sabe plantar, a gente não tem que ir à caça. A gente já sabe colher, a gente já sabe produzir, a gente já tem o nosso sustento financeiro. Agora já alcançamos tudo. O que nos resta? Trabalhar para comer e comer para trabalhar. É isso que esse Henry Fairlie diz. Agora, como a sociedade é avarenta, o que nos resta, a partir do momento que a gente tem acesso ao dinheiro, acesso a restaurante, acesso a tudo, é a glutonaria. E o que a gente vai fazer em relação a isso? Qual que é a nossa resposta? Não vamos nos mover a fim de resistir ou vamos nos mover em relação a uma escravidão que os dois lados impõem? De que a felicidade está na quantidade que eu como e de que a felicidade está na ervilha que eu como para me dar o prazer e o corpo que eu desejo. Os dois são escravos. Então, qual que é o pressuposto do glutão? Aí é para você examinar a si mesmo. Qual que é o pressuposto do glutão? Comendo aquilo eu serei feliz. Eu serei mais satisfeito. Eu deleitarei mais. Tudo isso impulsionado às vezes por uma ansiedade, por uma necessidade e por um desejo desenfreado, desmedido. Em ambos os sentidos, tanto daquele que come demais como daquele que come pouco, ele escraviza. A gula escraviza. Vocês já entenderam o conceito da gula da escassez e da gula da delicadeza. Elas escravizam. A pessoa passa a pensar a partir da comida. Eu sou aquilo que eu como. Não, querido. Nada disso. Você não pode se deixar dominar por isso. E aí a gente vai ver a postura de Paulo em relação a uma situação como essa. Filipenses 4, 12 e 13.
É um texto muito conhecido e é um texto que a gente usa muito mal. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Agora sim, tudo posso naquele que me fortalece. Agora sim, dentro desse contexto. A gente usa esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, sem lembrar do contexto. Será que a gente pode dizer, a partir desse contexto, tudo posso naquele que me fortalece? Sem passar fome, sem passar um momento de fartura. Já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, porque é Ele que me fortalece. E aí, queridos, qual o lugar que a gente dá para a comida na nossa vida? Às vezes a comida deveria ser um momento de encontro, um momento de... E aí você diz agora, isso aí está tranquilo, hoje eu vou sair daqui de cabeça limpa porque eu não sou glutão. Mas no nosso dia a dia, domingo, eu sou parte disso também, a gente almoça ali naquela loucura como porcos, como javali. Ninguém fala nada durante a comida. Eu, domingo, eu tenho uma vontade de dormir à tarde louca. Então a gente não conversa, eu não converso, e aí é meu pecado. Eu como ali, deito em qualquer lugar, não preciso nem deitar, sentado já durmo. Depois do almoço, dá. E querido, qual que é o objetivo da reunião? Qual que é o objetivo de estar junto? É ter comunhão. Não é ficar em silêncio durante a comida. Não é deixar que a comida nos escravize. Estar junto ali, é partilhar, é conversar, boca cheia mesmo, tranquilo. É conversar, é estar junto. E aí às vezes a gente vai para a casa de alguém e a pessoa fica lá na cozinha e você, o que eu vim? Por que não me chamou daqui 2 horas? E a pessoa lá dentro da cozinha ainda. E não conversa suada, igual eu estou aqui, suada lá, fedida, cheia de cebola. E aí você, o que eu estou fazendo aqui? Por que não me chamou na hora para essa reunião do bem bom? Que pessoa louca lá dentro da cozinha. E o que era a comunhão passou. O que era o momento de conversarmos passou. Porque a comida legislou a nossa relação. Legislou, foi juiz da nossa relação. Nos separou da família. Daqui a pouco. E aí, quando chega o momento de comer, silêncio absoluto. Ninguém fala mais nada. O objetivo é nas relações. O objetivo de uma refeição, de uma ceia, primeiro é agradecer a Deus. Segundo, a comida não pode ser o nosso legislador, ser a definição do fato de ser feliz ou não, do fato de ser satisfeito ou não, do fato de, agora eu me sinto um pouco perfeito. Não. Deus nos ama, gordo, magro, do jeito que você estiver hoje, Ele nos ama. E aí qual que é o contraponto? Loucura. Qual o senso disso? Contraponto à glutonaria. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que? O que uma coisa tem a ver com a outra? Queridos, quem é perseguido, ele não pensa. Ele não. Quem é perseguido, ele não planeja as ações. Ele é perseguido, ele é perseguido, ele sabe como é. O que acontece com alguém que é perseguido? Ele se autopriva de um montão de coisa. Eu quero me justificar agora.
eu quero falar tudo, porque eu fui perseguido pela justiça, eu fiz aquilo que era justo perante os olhos do Senhor, eu fiz tudo, e estou sendo perseguido. Mas quem é perseguido não consegue fazer isso, porque se ele se aproximar daquele que o persegue vai debulhar, vai passar por cima dele como um trator. E aí o que ele faz? Ele se resguarda de um lado e fala: a verdade está aqui, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Eu me auto-privei, abdiquei do meu direito de mostrar a verdade, abdiquei do direito de abrir o meu coração e falar: está aqui a verdade, está aqui, eu estou sendo perseguido por causa da justiça, de algo que é reto, eu abri mão. E aí, queridos, para que um glutão, tanto pela quantidade de frio ou pela escassez de comida, ele precisa ter essa disciplina. Opa, não. Autodisciplina, autossacrifício. Opa, o eu. A partir de agora, essa visão que eu tenho da felicidade, essa visão que eu tenho a partir do meu deleite, eu abdico. E aí eu vou lugar a outras possibilidades. E uma das possibilidades mais objetivas é o jejum, um autossacrifício. Mas como? E como que você vai falar para aquele que já jejua todo dia, que come uma ervilha? Para esse eu só digo o seguinte: não coloque a sua felicidade sobre uma ervilha, sobre a quantidade de proteína, sobre a quantidade de carboidrato, sobre a quantidade de lipídio, de protídeo, de enzima uberonucleica, sei lá. Não ponha a sua felicidade nisso. E para aquele que é glutão pelo excesso, tenha autodisciplina, autocontrole, autossacrifício, como aquele que é perseguido por causa da justiça. Difícil de entender. Eles faziam essa associação, Tomás de Aquino fazia essa associação: bem-aventurados os perseguidos, porque o perseguido abdica. Tem um total direito. Eu corri atrás da justiça, eu fiz aquilo que era justo, e estou sendo perseguido por isso. E agora? Deus que me justifica, eu abro mão, eu abdico do meu direito de decidir. A oração e o contraponto para a gente mudar o nosso conceito em relação à glutonaria. Ó Senhor, abra os meus lábios e a minha boca proclamará o seu louvor. Boca, e tem um vídeo engraçado na internet do menininho: boca foi feita para comer, boca foi feita para comer. Ele fica repetindo isso uma dezena de vezes. Boca não foi feita apenas para comer, boca foi feita para proclamar o louvor do Senhor. Então a oração como contraponto à gula: ó Senhor, abra os meus lábios e a minha boca proclamará o seu louvor. Nossa boca não foi feita apenas para comer. Ela não é escrava da comida, nem da quantidade da comida. Deus não nos ama mais quando você come muito, nem menos quando você come muito. Ele só não quer te ver escravo da comida. Ele só não quer te ver: eu estou mal hoje porque eu não tenho nada de comida. Sei viver contente em todos os momentos. Agora, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Marcos.